Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje não é quinta-feira, mas o Café Preto Especial precisa ser feito para a gente tratar da intervenção que a prefeitura está fazendo nas escolas, afastando diretoras e diretores e nomeando interventores em seus lugares, alegadamente para que essas diretoras e esses diretores façam cursos de reciclagem e, repetindo, colocando em seus lugares interventores. Então, é preciso a gente entender esse processo para a gente ter uma posição a esse respeito, porque isso diz respeito a todos os cidadãos, a todas as cidadãs do município de São Paulo. Por isso, eu estou aqui com Alexandre Gilson Gamo, que é doutor em educação pela USP, é coordenador pedagógico na rede e é um assessor do vereador João Ananias e é uma pessoa que pensa educação há algumas décadas. Olá, Alexandre, seja bem-vindo. A casa é sua. Olá, Hilário Bispo. É um prazer enorme, uma honra. Espero poder aí contribuir aí com algumas explicações, a gente tentar entender esse contexto maluco, para dizer o mínimo. E é isso, estou à disposição. Um prazer estar contigo aqui. Eu já quero de cara agradecer a amiga Rosana Souza, do coletivo Antonieta de Barros, que tem uma luta muito forte antirracista, por ter feito a ponte com o professor doutor Alexandre Gilson Gamo para a gente bater esse papo. Ô Alexandre, como eu já falei aqui na introdução, a prefeitura tem afastado diretores e diretoras das suas escolas e nomeando interventores. Isso é legal? Pois é, Hilário. A gente aí já há algum tempo a gente vem discutindo, tem um movimento crescente aí de resistência e de discussão sobre o tema. E essa legalidade, ela meio que, digamos que é frágil em alguns momentos e em outros, infelizmente, algumas leis aprovadas na Câmara, sobretudo a 18.221, em dezembro do ano passado, que autoriza aí o poder municipal a esse afastamento aí de diretores e diretoras por conta de baixos rendimentos, enfim, passou ali uma cláusula ali. Infelizmente, a gente tem uma Câmara Municipal muito à direita, né? Por que não dizer à extrema direita, e aí a base de apoio do prefeito tem 38 parlamentares aí na sua base, e nós da oposição realmente não conseguimos barrar, né? Então, ela há sim uma base legal, mas o modo como tem sido feito esbarra em ilegalidades, viu, Hilário? Entendo, entendo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Alexandre. A gente pode dizer que, de alguma forma, isso é resultado do. Ou seja, isso resulta da formação que nós, a sociedade paulistana, demos à Câmara nas eleições mais recentes, ou seja, elegemos poucos vereadores que pensam na qualidade da educação e mais vereadores que pensam na educação como linha de produção e formação de mão de obra barata? Sem dúvida, né? A gente costuma brincar, uma brincadeira séria, de que, na verdade, a Câmara ela é tida como a casa do povo, né? A Câmara é um espaço
na sua formação, aonde o povo consegue dialogar com seus representantes eleitos, né? A Câmara, inclusive, ela, ao contrário da Assembleia Legislativa, que é muito anti-povo, né? Só para você entrar na Lesp é um problema, né? A Câmara ela tem esse acesso mais um pouquinho mais dinâmico, enfim, para que o povo possa transitar nos seus corredores. Mas uma contradição enorme é que nós, o povo, acabamos elegendo representantes que não estão a serviço deste povo, né? Uma contradição enorme, né? Você vê, por exemplo, toda vez que há um debate na Câmara, aonde você olha para os menos favorecidos, os que historicamente estão aí à margem da sociedade. Quando eu falo isso, eu estou falando pessoas que têm moradias precárias, que têm saneamento básico incompleto, né? Você tem transporte público prejudicado, você tem toda vez que a gente vai discutir essas questões, isso é barrado na Câmara, não é? É barrado porque essas pessoas então, e você vê isso, né? Você vai lembrar muito bem disso. Há alguns anos atrás, as periferias, aí eu falo com propriedade da Ponta da Leste, a qual eu nasci no Itaim Paulista e milito ali como professor nos movimentos sociais ali há tanto tempo. Você tinha, inclusive, era chamado de um cinturão vermelho, né? Você tinha ali as pontas da cidade eram majoritariamente pessoas que pensavam e elegiam candidatos, vereadores, deputados de esquerda, né? Até porque os princípios da esquerda estão mais próximos dessa população, sobretudo as populações mais precarizadas, né? Sim. E de um tempo para cá, a gente vê isso, se não se inverteu, mas se perdeu muita força, né? É claro que acho que isso é esse debate é um debate para um outro momento, para a gente poder aprofundar essas questões, mas você vê essas pessoas, influências de vários aspectos, tem a questão da igreja, tem a questão, acho que da internet, das fake news, uma série de fatores que acabou aí afastando essas pessoas de parlamentares que estão lá em luta por elas, né? Então, hoje, na Câmara, embora seja a casa do povo, você tem parlamentares que não estão preocupados com o povo, né? A gente viu aí recentemente esse debate em torno da favela do Moinho, por exemplo, né? Uma favela gigante. Qual era o discurso da direita, da base do governo? Favela do Moinho é um QG do crime organizado. Precisamos retirá-la. E nós que somos do campo progressistas sabemos, nós que frequentamos e que vamos à favela, que temos relações com pessoas da favela, nós sabemos que isso é um tremendo absurdo, né? Sim, o crime organizado está nas comunidades, está nas favelas, mas a sua grande maioria são de trabalhadoras e trabalhadores, não é? Assim como o crime organizado também estão nos arranha-céus da cidade, como estão sentados jantando dos melhores restaurantes da cidade, né? Sim. Então, mas o quê? O discurso ideológico é o seguinte: favela é lugar de bandido, então a gente vai ter que acabar, porque isso... Então, é a criminalização do pobre. Oi? É a criminalização do pobre. A criminalização do pobre, que é um pobre de maioria preta, e aí você tem aí
o racismo atravessando todo esse discurso ideológico, né? Sem dúvida. A ponto de, infelizmente, a gente ter parlamentares pretos que acham que o racismo, para usar uma palavra, um jargão que está na moda aí, que é mimimi, não é? Que não se reconhece como pessoa preta, né? A gente tem, por exemplo, a vereadora que preside a Comissão de Educação, por exemplo, é uma mulher preta, e toda vez que essa discussão acontece na casa, ela sobe no púlpito para dizer que tudo isso é um engodo, que tudo isso é uma conversa de gente esquerdista, e não é isso, enfim, tal. A gente pensa a favor do racismo e da escravidão é uma questão histórica, né? Que a gente, no movimento negro lá atrás, chamava sempre de capitão do mato, né? Era o capitão do mato que estava a serviço da escravidão, e essa figura não desapareceu no pós-abolição, continua exercendo funções. Para a gente falar mais diretamente do nosso assunto, foram afastados 25 diretores e diretoras de escolas municipais, algumas delas com reconhecimento público muito forte. Eu queria que você falasse um pouco dessas escolas e, na sua opinião, aliás, antes da sua opinião, qual é a alegação da prefeitura para fazer esses afastamentos e colocar interventores no lugar? Boa. Acho que a gente precisava rapidamente construir aqui uma narrativa para que a gente possa chegar aí na sua pergunta, né? A alegação da prefeitura é que tais escolas tiveram um baixo rendimento nas avaliações externas. Uma composição do IDEB, que é a Prova Brasil, né, feita pelo governo federal, e do IDESP, que é a avaliação externa que a prefeitura, o índice que a prefeitura aplica com suas provas, a prova São Paulo, enfim, tal. Então, esse número não atingiu aí o esperado, e por isso esses diretores precisam ser requalificados, como é o termo que eles usam. Mas antes disso, nós precisamos entender, e até quem está nos ouvindo que não é da educação, entender o que significa avaliação, né? Embora eu e o Hilário somos contemporâneos aqui, embora jovens, a gente vem de uma escola onde a palavra prova era algo muito forte, né? Aliás, a prova sempre foi um instrumento mesmo de coerção ali, né? De coerção, de ameaça, né? Se você não for bem na prova, enfim. E isso é da sociedade, né? Até das próprias famílias, por exemplo. Se você for mal na prova, você vai ficar de castigo, você vai... A prova era uma coisa, aquilo que avaliava, né? Aquilo que separava os bons e os ruins, né? Então, você tinha lá quem era, na nossa época, era abaixo de 5, eram maus alunos, acima da média, você tinha os bons e os ótimos, enfim. Esse método de avaliar diretamente através da prova, ele é muito estruturante dentro do sistema de educação, e ele permanece ainda até hoje, não é? Quando a gente trocou prova por avaliação, não é simplesmente não é simplesmente trocar por um sinônimo, né? A avaliação, ela ganha uma outra dimensão, de que é o seguinte: para além da prova, eu preciso avaliar essa aprendizagem diante de outros fatores. E uma avaliação contínua? Tem a avaliação contínua, mas eu quero chegar no ponto de que a mesma prova não é capaz de avaliar os 40 de uma sala, por exemplo.
Vou te dar rapidamente um exemplo do que acontece no cotidiano, lá dentro da escola. A gente tem alunos, por exemplo, que tem uma resistência, não é nem dificuldade, é uma resistência de registrar no caderno. Né? Por exemplo, ele não gosta, e quando registra, faz aquela rabisqueira, aquela coisa e tal. Se você olhar o caderno desse aluno, você vai dizer, nossa, que esse aluno é péssimo aluno. Aí você bota ele, por exemplo, numa roda de conversa, ele é o cara que vai liderar as discussões, ele é o cara que lidera grupos, é o cara que organiza, é o cara que... entender os conceitos e consegue aplicar nesses momentos. Exatamente, é aquela menina que consegue articular, que está no conselho de escola, que está no grêmio estudantil e tal. Aí você vai olhar o caderno desse estudante, o caderno tá lá de qualquer... E voltando aos velhos tempos, assim, bons alunos têm os cadernos impecáveis, né? Tem letras bonitas, escrito com canetas coloridas, aquela caneta, enfim. Então, são aspectos, são estereótipos que nós incorporamos e que ainda são muito rígidos, né? Mas voltando à avaliação. Então, a avaliação, ela tem isso. Então, o que a avaliação externa faz, né? A avaliação externa é uma avaliação para o Brasil todo, para a cidade toda, uma única avaliação. Então, se o aluno for bem, ali, ok. Se ele não for mal, ele significa que ele está mal avaliado. Mas veja bem, falávamos de favela agora há pouco, por exemplo. Sim. Então, e aí, inclusive, aí a gente pode depois pensar na questão de cotas, na questão de tal, mas sem a gente estender muito. Mas veja bem, como é que a gente pode avaliar com o mesmo instrumento e com um único instrumento e o mesmo instrumento para uma turma de 32, 33, aonde as características sociais, históricas e culturais são completamente distintas? Sim. Hilário, um dos conceitos mais bonitos que eu acho que é o mais bonito e é usado muito na educação, é o conceito de equidade. Equidade. Que até hoje, desculpe a minha arrogância, em muitos momentos ele não foi compreendido. Ele não foi compreendido. Porque as pessoas confundem equidade com igualdade. Sim. Então, veja, lá atrás, na escola tradicional, como a gente costuma chamar, o que acontecia? O professor de matemática, vou falar de matemática, que é a minha área, ele entrava lá e ele explicava a equação do primeiro grau daquele mesmo jeito há 20 anos. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, se vira. O mesmo jeitinho que ele faz há 20 anos, o mesmo algoritmo, o mesmo... Naquela época a gente falava algoritmo, hoje algoritmo é uma coisa tão outra coisa, né? É uma outra coisa, mas o algoritmo, o jeito de você estruturar a equação e tal. Pois bem, é isso. Que conceito de equidade veio nos dizer? Primeiro, você não pode olhar todo mundo como iguais. Aliás, nós não somos iguais em nada. Sim. Em nada. Né? Nós temos famílias diferentes, construímos relações diferentes. Experiências sociais. Históricas, culturais, músicas diferentes, hábitos diferentes. Tudo é diferente. A gente não é igual. E aí, um discurso racista muito presente, aquela coisa assim de que... o que existe é a raça humana. As pessoas ficam querendo achar que é raça, etnia, cor, a raça humana. Mas nem biologicamente, lógico, não estou nem falando dos fenótipos, mas vamos falar lá dentro, né? Nem organicamente, biologicamente, nós somos iguais. Sim. Haja vista, por exemplo, as pessoas que têm propensões para diabetes, outras não têm, para tumores, uma série de coisas que nós somos diferentes, nós nascemos diferentes, fomos constituídos totalmente diferentes. Então, nós somos diferentes por essência. Aí vem uma avaliação, tira tudo isso da jogada,
naquele momento são todos iguais, são todos felizes, todos tomaram seu café da manhã, todos cumprimentaram sua mãe, seu pai, enfim, sua avó, e foram alegres para a escola, porque os pais ali tiveram atenção, se reuniram numa mesa, tomaram café da manhã, comeram sua fruta e tal, seus ovos mexidos, todo mundo alegre, feliz, contando como foi o dia, e todos foram para a escola, e a escola recebeu de braços abertos. Hoje vocês terão uma avaliação. Sim, professor, estamos preparados. E aí você faz isso. Eu estou jogando mel aqui, que na verdade não é mel, é a realidade, porque... E aí você põe todo mundo para fazer uma prova com pessoas que estão... me permite rapidamente um comentário, até para ilustrar a quem não está dentro da escola, por exemplo, para poder entender o que eu estou querendo dizer. Recentemente, hoje eu tô afastado na Câmara desde 23, mas quando eu estava ainda na escola, eu tive um problema com o menininho do primeiro ano que estava urinando na calça, né? Urinando na roupa. E aí, você sabe como é que é, molecadinha não tem dó, né? Molecadinha já sentiu o cheiro, é fulano tal, apelido do menino, não sei o que lá, papapá. Professora chama o coordenador, que sou eu, para conversar com a família e tal. Eu consegui que a mãe estava enrolada no trabalho. Alexandre, assim que der, eu te aviso, eu mandei um WhatsApp. A mãe estava lá. Mãe, está acontecendo isso. A mãe falou assim para mim, Alexandre, e eu acho que isso é claro que é possível, você está me contando, mas eu sei o que está acontecendo. Eu sei e eu vou tentar mudar, mas o que está acontecendo, mãe? Olha, eu tenho 4 filhos, eu saio, sou eu sozinha, né? O meu companheiro me abandonou, o que é muito comum, sobretudo nas periferias. Eu saio para trabalhar, eles ainda estão dormindo, e eu aviso para o mais velho. Aí, quando ela falou mais velho, eu falei, deve ser alguém de 20 anos, 23 anos. Não. O mais velho tinha 13, que cuidava com de 8, com de 7 e com que estava na educação infantil. Eu falo para ele, como eles dormem juntos na cama, né? Eu não tenho uma cama para cada um, então o mais novinho faz xixi e aí o outro tá junto, tal. Eu falo assim, olha, se fizer xixi, você manda ele tomar banho, tá aqui a roupa, eu deixo a roupinha separada para ele, pede para ele tomar banho, não vá para a escola sem tomar banho, tal, porque... Hilário, eu tenho aqui um adolescente de 15 anos que vive privilegiado, que vive com todo conforto, com todo tal. Para tomar banho é uma briga todo dia para tomar banho. Você já deve ter passado por isso também. Claro. Adolescente é isso aí. Aí você imagine o irmão de 13 convencendo o irmão de 7, 6:30 da manhã, indo tomar banho. Não rola. Não rola. O que acontece? O menino, do jeito que tá, chega na escola. Aí, mas, Alexandre, pode deixar que eu vou conversar. E realmente, depois dessa conversa, as coisas melhoraram. Só para te exemplificar que esse menino é o menino que chega na escola, por exemplo, e vai fazer a prova. Sim. Para ter uma dimensão das ideias, dos contextos familiares, né, culturais, históricos disso e tal, que a gente precisa colocar isso em questão. Veja, ninguém aqui é contra a avaliação e muito contrário contra a melhoria da aprendizagem. Isso seria totalmente ilógico. A gente quer, sobretudo, aqueles que estão na periferia, comunidade negra da periferia, quer mais é que eles se empoderem, que eles estudem, ocupem espaços de poder dentro dessa lógica, enfim. Tudo isso que a gente já sabe, e isso faz parte do aprendizagem. É isso que a gente quer. Agora, o que não é serem avaliados por um único instrumento, um instrumento igual para todo mundo, não é? Então, depois de tudo isso, para dizer o seguinte, lá, os diretores foram afastados porque aquela escola, em 23, tiveram uma nota inferior e tal.
Aí, tudo isso que eu contei para você, ainda tem um outro detalhe. A culpabilização do diretor como o único culpado de todo esse processo. Sim. Todo esse processo. Um processo que envolve professores, envolve funcionários, coordenadores pedagógicos, famílias, relações que são construídas com a comunidade, uma série de fatores que desembocam no rendimento escolar. No Sim. rendimento escolar. Então, é de uma injustiça, é de uma arbitrariedade, porque botar o diretor no banco dos réus como o único culpado por essa situação é de uma infelicidade, de uma arbitrariedade que não tem tamanho. Não há argumento nenhum, não é? Então, ele poderia ter usado tantas outras estratégias que talvez a gente pode aqui, para não me alongar muito a minha resposta, a gente pode discutir depois. Mas certamente este foi, respondendo a sua pergunta, este foi o motivo pelo afastamento desses 25 diretores aí na conversa de quinta, enfim. E aí teve. Bom, é um pouco disso. Não sei se E eu. você tem uma ideia assim, existe, dá para perceber um perfil de, enfim, de interventores? Tem perfil? Não deu para perceber isso ainda? Como é que está isso? Então, Ah, então vamos retomar. Então, na quinta-feira passada, esses 25 diretores, na verdade eram 31, mas o 25 é porque 25 efetivos, os outros 6 eram designados diretores, eles já voltaram mesmo lá para os seus cargos de origem, enfim. E aí o foco ficou nos 25. Então, esses diretores foram chamados na quinta-feira, tiveram uma conversa com o diretor regional, um papo com ele. Não há registro, não há ata, não há nada disso. Eles Como se ouviram não fosse uma coisa oficial, como se fosse uma coisa isso. oficiosa. Eles ouviram do diretor regional, estava o supervisor responsável na mesa, o diretor e o dirigente regional, e falou: ó, seguinte, por causa da nota do IDEB, você, a partir de segunda-feira, que foi anteontem, vocês estarão afastados da escola, vocês passarão por um processo aí de requalificação, tá? Por conta dessa nota, e nós vamos, para ajudar na gestão da escola, nós vamos indicar um terceiro assistente de diretor, né? Porque tem o diretor, os seus assistentes, enfim, o terceiro para ajudar lá. Só que indicado pelo diretor regional. É aí que vem aí que surge a expressão interventor. Porque então, ou seja, o diretor, o diretor regional escolhe então pessoas que ele escolheu ali a dedo, pessoas que vão para o chão da escola, enquanto o diretor fica em formação. Ou seja, não tinha outro nome, ou seja, embora o argumento é de que ele vai ajudar na gestão, haja vista que sai o diretor, mas no fundo é o olho do Estado lá dentro, né? É ele que vai, Só para você a gente imagina. entender, Alexandre, normalmente quando o diretor sai, ou a diretora, sai da escola para ir, por exemplo, à gestão, para a secretaria, para Certo. algum órgão da gestão, então aquela vaga é aberta para escolha e a pessoa escolhida ela precisa passar por uma avaliação do conselho, que envolve Isso, os professores e a comunidade escolar. A isso. comunidade, que eu estou dizendo assim, pais de alunos, de estudantes que fazem parte do conselho, aceitam ou recusam aquela pessoa. Ou seja, é um processo democrático e, neste caso, foi substituído por um processo autocrático, né? Sim. Uma pessoa escolhe alguém, a gente não sabe a partir de que critério, e diz: ó, a partir de agora você vai dirigir essa escola. É isso? É, assim, na verdade, não é muito isso, porque aí começam as ilegalidades que eu estava falando para você.
O diretor, ele, dependendo do... tem escolas da educação infantil, menores têm direito a um assistente. Aí as escolas maiores, 2, e tem escolas gigantescas que têm direito a 3 assistentes, certo? Então, o diretor, ele indica... O assistente de diretor não é aprovado pelo conselho de escola, tá? É um cargo de confiança do diretor, o diretor indica lá e o prefeito nomeia esse assistente diretor. Então, quem nomeia, na verdade, é o prefeito e tal. Então, o prefeito, que é o que aconteceu, ele tem essa prerrogativa de nomear o assistente diretor, né? Mas então, ele vai ser. Só que aí, o que acontece? O diretor... Porque o que eles não tiveram coragem de fazer? E eles nem poderiam, mas também não tiveram essa coragem toda. Foi porque eu não posso tirar um diretor e botar um outro diretor lá, porque diretor é como você está falando. Se o diretor sai para ocupar um outro cargo, essa vaga ela abre para a rede, e aí vem candidatos e democraticamente o conselho de escola escolhe quem foi. Mas o cargo tem que estar vago para isso acontecer. Não é isso que foi proposto. O diretor, ele sai da escola para a formação, ele sai na prática, mas na teoria ele continua na escola. Tanto é que ele ia responder pelas verbas, uma série de outras coisas legalmente. Então, veja, olha que irresponsabilidade com a administração pública, inclusive, para dizer o quê? Gente, como é que pode o diretor estar respondendo pela escola sem estar no chão da escola? É de uma incoerência gigantesca. Porque o interventor que ele vai compor, ele é mais um assistente, mas ele não vai responder legalmente pela escola. Ou seja, então, o professor não está na escola, mas ele responde pela escola. É sobre isso. Olha que coisa mais maluca isso. Contraria a lógica, né? Oi? Contraria a lógica, né? Não, contraria a lógica e, na minha concepção, totalmente ilegal. Veja, estar responsável legalmente pela escola não é só a sua atribuição funcional. Legalmente pela escola é você estar ali vendo o que está acontecendo, sentindo a escola, conversando com as pessoas, administrar a organizando o cotidiano, né? Exatamente, não é? Diretor não administra do seu gabinete, sentado na mesa. Não, ele está olhando, ele está indo, ele está contratando. É um problema que deu no vazamento ali, ele vai contratar alguém, ele vai estar... Como é que é isso? Que dinâmica é essa? E é ele que assina, vai lá no banco, opera os cartões, uma série de coisas. Então, se a gente ficar só na questão legal, fora a questão pedagógica, né? Que aí, enfim, aí tal. Mas é sobre isso. E aí, então na quinta-feira eles tiveram essa reunião, na sexta-feira sai a publicação de que eles Hilário, aí vem a sutileza. A conversa que eles tiveram na quinta, na publicação de sexta, não diz nada sobre a conversa. O que diz na publicação? Os professores, esses 25 RFs, veja, eles não tiveram a coragem nem de colocar o nome dos diretores, eles só botaram o número, o RF. Essas pessoas viraram números. Isso é simbólico. Né? Então, escolas que foram mal avaliadas do IDEB, os diretores seguem os RFs abaixo, estarão em processo de formação de maio a dezembro. Ponto. Não falou periodicidade, não falou horário, não falou nada. Passar por um processo de formação, o que é ótimo. Não é esse o problema. Processo de formação é o que a gente defende, que o processo de formação precisa ser contínuo. A sociedade muda, a comunidade muda, as coisas mudam, e a nossa formação precisa ser contínua. Não há problema algum em relação a isso. Só que
uma publicação totalmente cheia de lacunas e que não concatenou com aquilo que os diretores ouviram lá na berlinda da quinta-feira. Aí, de maio a junho, não fala nem que dia vai começar, quanto tempo ele vai ficar, mas ele ouviu que ele estaria. Inclusive, na diretoria... De maio a dezembro, né? Oi? O afastamento é de maio a dezembro. De maio a dezembro. Isso saiu publicado, né? Sim. Então, começou-se um monte de coisa. Em São Miguel, por exemplo, que eu tenho mais relação, já organizaram uma salinha para esses diretores. Em São Miguel foram 4 escolas, né? Já organizaram uma salinha, a salinha já recebendo um monte de apelidos, né? É a salinha dos que vão mal no IDEB, a salinha não sei o quê. Então, você imagine que o tipo de constrangimento que esses diretores... A estigmatização. Hã? A estigmatização. Você imagine a quantidade de rótulos, então, eles vão lá e tal. Muito bem. Começou a pressão nossa, dos coletivos, de mandatos, dos educadores, e começou essa pressão já na quinta-feira, sindicatos, enfim, papapá. Nesse ínterim... Eu queria te perguntar, você falou sindicato. Os sindicatos têm uma posição em relação a isso? Você saberia me dizer isso? A posição do sindicato é essa, aquilo que eu disse aqui é a posição do sindicato, né? Sim. Só que o que aconteceu? Com a publicação, essa publicação que eu te falei, essa publicação limpinha, cheia de lacunas, sem detalhes, o sindicato olhou para essa publicação e falou assim: o que a gente pode fazer com isso? O que ele está falando nessa publicação está tudo bem. Sim. Não tem problema algum isso. Como é que nós vamos judicializar esse processo a partir de algo de formação de diretores? Ok, né? E veja, porque o que foi dito não foi o que foi publicado. E aí o sindicato ficou naquela coisa os movimentos pressionando os sindicatos para judicializar, para ir tal, enfim. E o sindicato ficou aguardando os próximos para ver o que realmente... Aí, na segunda-feira, aí sim se concretiza. Porque aí sai publicado os interventores e para quais escolas eles irão. Sim. Aí sim. Aí nós tínhamos a concretização do movimento. Porque aí fala, pô, então é isso. Se eu estou mandando gente para lá... inclusive, na própria sexta-feira, também saiu uma publicação de pessoas indo para a DRE. Então, qual que era a ideia? Bom, se eu vou tirar pessoas da DRE para serem interventores, eu vou desfalcar um setor. Então, eles já mandaram pessoas para lá. O que a gente entendeu, de fato, era pessoas que já vão suprir esses setores quando os outros saírem. Então, eles foram construindo isso tudo, né? Vão construindo o processo. Sim. Na segunda-feira, então, falou assim, bom, gente, é isso mesmo. Se a gente tinha a esperança de que não era o que a gente estava achando que era, agora é um fato. E aí, segunda-feira, se intensificou o movimento. O que foi acontecendo em algumas DREs? Essas pessoas que saíram como interventores acabaram desistindo, alegando assim, não, mas pro que me chamaram não era para isso, eu aceitei porque não era isso. Bom, aí cada um diz enfim, não tem como mensurar se é ou não, enfim, ou sentir a pressão, né? Sim. Porque, veja, gente, é uma situação, falávamos aqui nos bastidores antes de começar, de capitães do mato, sim, não é? Guardada a proporcionalidade aí da coisa, ou seja, é você mesmo da sua própria categoria, a serviço de um governo, você vai lá no lugar do outro para fiscalizar uma escola a serviço. Ou seja, que tipo de serviço você está se prestando, né? Isso lembra, no período da ditadura, a nomeação de prefeitos e governadores. Biônico. Exatamente. Você não tinha eleição e a ditadura, então, nomeava lá um governador, como nomeou Maluf aqui, como nomeou Olavo Setúbal, prefeito de São Paulo, e assim vai, né? E assim vai. Isso eu me recordo.
Então, lembro... Ou seja, É em só em muito pouco... 88 que isso acaba, né? A Erundina é a Não, primeira. 82, o Marikov... Não. 82, o Montoro ganha aqui em São Paulo, e aí... Só que não tinha eleição para prefeito. Isso, E aí, é. então, o Montoro nomeia O alguém do campo governador nomeava progressista. o prefeito, né? Exatamente. E aí, Isso. então, o Montoro nomeia alguém do campo progressista, Que era o Mário democrático, que foi o Covas. Mário Covas. Entendeu? Isso. Porque não tinha eleição. Obrigatoriamente Exatamente. ele tinha que nomear. Então, ou E, seja, esse processo está imitando um modus operandi da ditadura civil-militar de 64 a 85. exatamente. E muito bem lembrado, Hilário, eu não vou lembrar, mas ouvindo os mais velhos desse movimento, o Jânio faz algo parecido com o que está acontecendo agora. Porque Não lembro disso. O Jânio não, porque ele falava que o Mário Covas era comunista e tal, tal, tal. Isso Ele destitui alguns diretores na época por causa que eram ideologicamente subversivos. Teve uma coisa assim, aí teve um movimento muito. Inclusive, foram até. Não eram só diretores, teve funcionalismo, uma série de coisas. Que a Erundina depois é que resgata eles, inclusive, e dá estabilidade, que aí a Erundina ela cria que são os estáveis. Para assegurar que isso não acontecesse mais, aqueles que foram prejudicados, eles voltam, eles não são via concurso público, mas numa canetada ela os torna estáveis para que ninguém mais mexa com eles. Só para a gente poder dar uma ideia aí para o público que vier assistir esse programa, isso tudo é antes da Constituição de 88, né? Porque depois da Constituição de 88, você precisa fazer a Constituição, as constituições estaduais e a lei orgânica do município. Uhum. Né? Então, isso Exatamente. ainda não estava bem consolidado no período Erundina, que acho que não me lembro agora que ano que ela foi eleita, acho que foi até 88 Não, mesmo. ela foi 88, né? Então, o Lula participa, aquela primeira eleição do Lula depois foi 89, 82, né? 82, Ela entra um ano antes, 82 né? para governador e 89 para prefeito, E, para presidente. isso, foi isso, 88, isso aí. Exatamente. Só para a gente estar encaminhando já para o final desse bate-papo, espero que a gente volte a conversar outras vezes. Qual que você acha que é o papel dos pais, da comunidade e das organizações civis nesse processo de intervenção feito pela prefeitura nas escolas? Rapaz, Hilário, você deixou a última questão mesmo recheada, né? Porque daria uma. E eu ainda vou pedir para você responder de maneira mais resumida. Vamos lá. Então eu vou tentar. O papel é fundamental, né? Ou seja, exigir da escola um ensino de qualidade, exigir um atendimento, isso faz parte de nós enquanto cidadãos. Os serviços públicos precisam ser cada vez melhores, porque quem financia são os impostos que a gente paga, tudo isso, e é o serviço público para o público. Então, isso é a cartilhinha. Então, o exercício nosso cidadão passa por essa cobrança. É por isso que a gente não está contente com o prefeito, troca com o presidente, faz parte do processo democrático, não é? Sim. Mas, Hilário, aí passa por um processo de conscientização política que aí eu acho que nós já vivemos tempos melhores, digamos assim. Eu não sou daqueles caras que são saudosistas, né? Muito pelo contrário, eu gosto muito de pensar o hoje, como o Paulo Freire dizia, é o inédito viável, né? Não sou daquele cara, mas eu acho que a gente já, não sei, eu acho que a gente já passou por uma, como eu falei antes, esse processo inaugurado aí com o governo Bolsonaro, sobretudo com o governo Bolsonaro,
ele descortinou essas pessoas que estavam adormecidas, né? Essas pessoas, esses direitistas, esses movimentos fascistas que estavam aí no armário, escondido, isso sai, e aí a postura do presidente legitima uma série de outros fatores, e aí essa máquina de produzir mentiras, e essa questão ideológica da questão da família, da mulher do lar, dessa coisa de que da meritocracia, de que o favelado é menor, é o preguiçoso, é o cara que não vai atrás do seu. É toda uma máquina ideológica, isso explode de um jeito. E aquele vulnerabilizado, aquele que é o oprimido, aquele que está mais na ponta da sociedade, compra esse discurso, que é um discurso contra ele mesmo. É uma coisa muito louca. Isso faz cientista social perder emprego, não é? Porque a gente inaugura uma onda no país onde as pessoas não conseguem mais encontrar explicações para o que está acontecendo, não é? O oprimido elege o opressor, aquele cara que historicamente estava contra ele, e é uma coisa muito louca. E para chegar na sua pergunta, as famílias ali teriam um papel central. Então, você vê, por exemplo, em algumas escolas, isso aconteceu. No Espaço de Bitita, no Deputado Caio Sérgio, no Ibrahim, aqui na região da Penha. Há algumas comunidades foram lá e foram para cima. Em outras, isso já não aconteceu. Acho que aí há uma fragilidade de compreensão desses contextos, uma fragilidade de perceber o quanto isso é ruim para o público, para o serviço público, porque isso, a gente não discutiu isso aqui, mas isso abre uma porta, por exemplo, para a terceirização da gestão. Sim. Quando eu consigo tirar o diretor, eu boto quem no lugar? Mas eu mando um assistente, mas eu pago do diretor, esse diretor vai... Então, vamos supor que desses 25 diretores, eles se removam no ano que vem com medo, e aí fica vago quem eu boto no lugar. E aí a gente fala assim, mas isso é paranoia, isso é conversa, isso é fatalismo. Fatalismo não. Isso aconteceu. Análise de contexto. Aconteceu com a cozinha. Na nossa época, todo mundo era efetiva. Né? Lembra? A merendeira era funcionária pública. Eles tiraram. As funcionárias da limpeza eram funcionários públicos. Eles tiraram. Os inspetores de alunos hoje, você tem mais contratado do que efetivo. Sim. Está acontecendo com os professores de novo. É claro que, tudo bem, o contrato é diferente de terceirizado. Hoje a cozinha e a limpeza são empresas terceirizadas lá, são capitalistas que estão ali com seus contratos milionários. Agora, o contratado é um outro viés, mas eu estou no sentido seguinte: está se priorizando um contrato ao invés de efetivação do funcionário público. Porque o contratado, eu consigo ludibriá-lo. Tem uma greve. Uma forma manipular. Tem uma greve, o contratado não vai com medo de perder o emprego. Porque no contrato diz lá nas linhas miúdas que ele pode ser cessado a qualquer momento pela. E aí, não vamos culpar o contratado, vamos culpar o sistema, porque o cara está dependendo daquele trabalho para sustentar a sua família, e ele fica com medo e tal. É uma outra discussão, não é? É uma outra discussão. Sim. E aí você vai criando brechas para... E os capitalistas da educação, os Todos pela Educação, Instituto Ayrton Senna, Fundação Lehman, tá todo mundo de olho e dizendo assim, olha, eu sei como ajudar, é só me contratar. Eu sei, a gente tem expertise, a gente tem as melhores plataformas, porque eles têm muita grana, eles têm... E é isso. E aos poucos eles estão chegando. Eles já estão dentro. Ou seja, o que tá por trás disso aí é a possibilidade do fim do serviço público, do fim da escola pública. É sobre isso.
É sobre isso. O pano de fundo é isso. Você constrói a narrativa de que o público é ruim, e aí vamos deixar o romantismo de lado. A gente sabe em qualquer lugar existem bons, né, e maus profissionais, comprometidos e pouco comprometidos. Sim. A gente não está aqui defendendo, mas não é isso que está em questão. É o público. Ou seja, você ter pessoas lá porque estão garantidas pelo serviço público, porque elas não devem nada a ninguém. Elas estão lá, elas não têm nenhum vínculo de submissão com o executivo, com o prefeito, com o governador, com o presidente. Ela está amparado pelas suas provas de títulos que ela fez lá no concurso. É isso que as pessoas precisam entender. O diretor que é indicado ele está lá, ele é subserviente, ele está lá a serviço, ele não está a serviço ele está lá para agradar o prefeito, para agradar o governador, né? E se não agradar a dança. Se não agradar a dança. E a gente vê aí tantas cidades já da nossa grande São Paulo que tem sistemas assim, que os diretores são indicados pelo prefeito, né? Então, é um cargo de confiança do prefeito, que em tese poderia ser uma coisa, talvez, não sei, isso é um assunto árido, espinhoso, não é? Precisamos comentar sobre isso numa outra live, né? Precisamos comentar sobre isso em outra live, mas é um pouco disso, Hilário. Professor Dr. Alexandre Gilson Gamo, agradeço muito pela sua delicadeza em atender nosso convite. Gente, eu mandei mensagem para ele num domingo, cara. No domingo, ele teve a gentileza de aceitar e de vir aqui bater esse papo com a gente, tentar jogar luz sobre essa confusão toda. Muito obrigado, professor. Eu peço que você faça suas considerações finais. Hilário, eu que agradeço. Um papo para lá de gostoso, né? Vocês aqui que não ouviram, mas a gente tá já batendo papo aí desde 10 horas da manhã, antes de entrar no ar. Uma coisa quase uma hora, né? Uma troca de conhecimentos aqui, então muito, muito bacana isso. A gente é possível você fazer discussões sérias de modo solto, né? De modo descontraído. É isso, eu espero poder ter contribuído aí, ter elucidado algumas questões. E é isso, estou disponível aí para outras conversas, outras elucubrações, enfim. E é isso, espero poder ter contribuído aí com o seu programa, com a sua audiência, que tá crescendo, né? Eu dei aí uma pesquisada aí um pouco no canal, aí o canal que só cresce, e é isso. Eu acho que é um modo, Hilário, você está de parabéns, porque é um modo também, não só de resistência num programa, mas de conscientização mesmo, de corpos e mentes, né? Eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa levar. E aí, o capitalismo fez uma coisa muito, muito, muito forte, porque a opressão desses corpos foi a violência desses corpos foi de uma maneira tão, tão forte que se criou uma carapaça e a gente não consegue ter diálogo com essas pessoas que estão no fundo, sabe? Lá na ponta, no meio da favela. Aquelas pessoas que toda vez eu vejo lá na comunidade da minha escola, que toda vez enchente, eles perdem tudo e tal. E aí você vai sentar com aquela pessoa e você vai assim, gente, vamos falar um pouco sobre umas questões. Vamos falar sobre funcionarismo público? O que é público? A pessoa vai olhar para você e falar assim, pô, Alexandre, não me leva a mal não, irmão. Eu tô tentando aqui ganhar um dinheiro para botar comida dentro de casa e você vem falar, percebe? Então, e não é porque a pessoa é menor, menos inteligente, não é. Ela vive num sistema tão violento que ela tem uma metáfora do caracol, né? Outro dia eu volto para contar aqui, mas é um pouco que é muito louco isso, que a pessoa ela não consegue, ela tá é engolida pelas urgências, né, cotidianas. Das urgências, e aí ela não consegue pensar para além. Esse movimento reflexivo que a gente faz,
ele às vezes é muito fácil para quem está minimamente no lugar de conforto, né? Mas para quem tá ali sobrevivendo, e a palavra é essa, sobrevivendo, eu preciso ocupar meu tempo e tentar ganhar o meu trocado, porque, enfim, então Senão é não uma morre. discussão muito, muito louca isso. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua generosidade. Espero que nós possamos conversar em diversas outras vezes e ampliar mais ainda esse debate. À Gente, muito disposição. obrigado por participarem. Não deixem de se inscrever, de deixar o like aqui e de compartilhar esse papo com seus amigos. Grande abraço, até a próxima. Valeu, Alexandre. Até a próxima.